aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais e hoje com a ilustre presença dessa linda advogata, Júlia Campos, advogada, empreendedora, comunicadora, mentora, e agora ela vai falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Júlia além da profissão. Olá a todos, obrigada Rebeca pelo convite. Começando com essa pergunta já profunda, né? Quem é a Júlia além da profissão? A Júlia além da profissão ela é uma pessoa muito determinada. Eu sou determinada tanto na profissão, mas fora dela também, porque eu acredito que uma coisa leva a outra. Então, eu aprendi a ser determinada, eu não era tão determinada assim, mas a água bateu na bunda e eu comecei a ver que eu precisava de mudanças. Quem te aprendeu a ser determinada? Alguém específico ou a vida? A vida. A professora mais malvada que existe, né? Mas é que ensina melhor. Ensina. Se você não aprende no amor, você aprende na dor. É uma pessoa determinada, uma pessoa parceira. As minhas amigas sabem que, assim, precisou de mim, eu tô ali nos momentos importantes. É uma pessoa proativa também, porque se tem uma coisa que eu não gosto de gente folgada, de gente parada, sabe? Eu gosto de estar em movimento. E palpa toda a obra, né? Isso é verdade. Tem uma coisa que eu não sei fazer? Não tem, porque eu falo que eu sei e na hora eu aprendo. É sobre isso, né? Pra quem não sabe, ela também trabalha na Casa dos Empreendedores, Sim. né? Auxilia os meninos. Eu falo que ela é um faz tudo aqui, que eu fico assim, uai, Júlia, você não é advogada? Eu sou, mas... Não, mas eu desenvolvi várias habilidades de designer, de comunicação, de vendas, de organização, de absolutamente tudo. Porque, assim, eu sempre gostei de aprender. Acredito que quando a gente está numa posição de aprendiz, a gente só tem a ganhar. Com certeza. Então, eu boto a cara a tapa mesmo. Se eu não sei, eu vou lá e aprendo. E desde criancinha você era assim? Sempre assim, tipo assim, pode deixar que eu faço. Não. Isso foi... infância, você era mais, tipo, introvertida ou tinha esse lado extrovertido? Muito mais introvertida. Eu ainda sou uma pessoa introvertida. E se você me colocar do lado de uma pessoa extrovertida, você vai ver a diferença gritante. Mas, hoje em dia, eu tenho muito mais intencionalidade em tudo que eu vou fazer. Então, eu aprendi que eu precisava disso. Eu precisava disso para o meu lado profissional, eu precisava disso para me desenvolver como pessoa também. Então, a Júlia de antes não me reconheceria hoje, porque meus pais brigavam comigo, porque eu chegava num lugar, eu me escondia atrás deles, eu não cumprimentava ninguém. E isso não é com 5, 6 anos não, tá? É com 11, 12 anos. Era uma Júlia autista. Cara, eu vivia no meu mundo, assim, do jeito que eu queria. E se você tivesse que descrever um hábito que foi fundamental para essa sua virada de chave? Autoconhecimento. O hábito de praticar o autoconhecimento. Sim, o hábito de praticar o autoconhecimento, porque a nossa comunicação, a nossa narrativa, tudo que a gente faz tem que partir de quem nós somos. E se a gente não está familiarizado com a nossa identidade, com o que a gente acredita, acaba que a gente não tem clareza para saber para onde quer ir. Fica meio que ou em cima do muro, né? Ou fazendo mais do que todo mundo está fazendo. Sem um posicionamento correto. Sem um posicionamento claro e sem ser você, sem ser autêntico. E esse autoconhecimento, como que foi para você? Tipo, quais critérios você introduziu? Como que foi o passo a passo para você conseguir introduzir na sua rotina o hábito do autoconhecimento? Tipo assim, o que você fez? Comecei a ler mais, comecei a assistir mais tal coisa, comecei a anotar, como que foi? A gente acredita que a gente, por ser a gente, se conhece. Mas na realidade não, né? Muitas vezes nós temos traumas que nós sabíamos que existiam, coisas que a gente precisava se curar, que não sabíamos que precisávamos. Então, não acredito que existe um caminho certo ou errado, existe aquilo que funciona para você. Eu comecei saindo da faculdade e comecei investindo em cursos voltados para a área do direito mesmo. Mas depois de um tempo, eu vi que só aquilo não bastava. Então, eu comecei a procurar outros cursos na área do empreendedorismo. E aí, eu acabei encontrando o Nex, a Casa dos Empreendedores, e dentro da imersão, eu comecei a perceber
como era importante o autoconhecimento. Aí, dali, fui investindo em outros cursos, em muitas leituras. Esse acervo aqui, ó. Todo você já leu? Não, todo não, calma, Parcial. bastante, mas parcialmente. Esse ano eu li muitos livros, eu acredito que não mostrei nem metade no Instagram. Muitos livros, muitos podcasts também, porque é uma forma muito boa de você absorver conteúdo através de podcasts, de TED Talks também é muito interessante. Fui em eventos também. E a partir de... Também terapia, né? É importante. Terapia é importante. Porque a terapia é aquela coisa, é a cutucada para você se olhar para dentro e ver, opa, o que tá acontecendo? Exatamente. Para mudar hábitos sabotadores, para alimentar bons hábitos também. E isso não é fácil. Eu ainda estou numa constante batalha de autoconhecimento a Até todo porque momento. O ser humano está também em constante mudança, né? Exatamente. A gente acha que se conhece, mas muitas vezes a gente olha assim, a gente está numa outra fase da nossa vida, que algumas prioridades, alguns pensamentos mudaram, então, de certa forma, esse autoconhecimento também precisa vir à tona, né? Sim, sim. Esse entendimento de que a gente está sempre mudando. E graças a Deus a gente sempre está mudando, né? Graças a Deus nosso cérebro tem essa capacidade. Melhor, né? Por favor, porque se for para pior não compensa. E Gil, se você fosse citar um hábito seu do seu passado que hoje não encaixa de forma alguma na sua rotina, qual hábito seria? Não encaixa? Que era um hábito negativo, que você achava que era benéfico, mas hoje você vê, não, para a Júlia de hoje esse hábito não é benéfico. Na verdade, eu nem acreditava que era benéfico, eu só me enganava mesmo, que eu não treinava direito. Então, tipo assim, era o hábito, mas de não treinar? Não é um hábito. É um hábito, sim. Sedentarismo. Eu colocava na minha cabeça que, tipo assim, eu já treinei 2 vezes na semana, meu músculo tá doendo, não preciso ir mais. Você não tinha constância. Não tinha constância. Muito melhor colocado. Não tinha constância. Não tinha constância. E hoje, a constância, ela tá presente em tudo na minha vida, basicamente. Tanto na produção de conteúdo, quanto nos meus afazeres, quanto na minha rotina. Ter constância e disciplina é muito importante. E a atividade física hoje para você, o que ela agrega na sua vida? Qual o diferencial dela que você vê, nossa, com a atividade física a Júlia é assim, sem a atividade física a Júlia é assado? Com atividade física, eu tenho mais disposição, o meu humor muda, consequentemente, eu fico mais feliz, mais disposta, porque a gente vê resultados também, né? Vê os resultados, você fica mais motivada. Eu, sem exercício físico, igual essa semana eu fiquei sem treinar, tô me sentindo a mosca da bosta do cocô do cavalo, não? Falando de bosta. Atividade física e o intestino. Você vê que quando você tá treinando, o seu intestino funciona melhor. Muito melhor! E quando não tá treinando, você sente também esse impacto? Sinto. E atualmente, como que tá essa frequência evacuatória? Ela tá boa. Boa em que sentido? Olha, depende do que você considera saudável, né? Tá de 0 a 10, tá 7. Eu vou no banheiro regularmente, todos os dias, no horário padrão. Mas a gente já teve quadros aí, né? Sim. Em que essa frequência era um pouco mais pastosa, né? O tipo das fezes mais líquida. Atualmente, regularizou as suas fezes ou ela continua ainda com essa instabilidade de tipo? Olha, graças a Deus, graças ao tratamento que eu fiz com a Rebeca, ela mudou minha vida. Quem quiser saber um pouquinho mais, chama no Insta. Hoje em dia, graças a Deus, está mais controlada, porque não tem coisa pior do que o intestino tá desregulado. E tá mais normal agora, não tá... Esse tipo já tá mais normal, já tá pro tipo mais saudável do que daquele outro. Pode colocar na balança, tá pesando mais pro bom do que pro ruim. Sim, com certeza. Mas ainda tem momentos, né, em que você acaba desregulando um pouquinho ali a parte intestinal, né? Sim, devido ao tal do estresse, né, e ansiedade, eu sou uma pessoa naturalmente isso que eu já ia perguntar. Estressada. O que hoje na sua rotina você vê que afeta diretamente no seu intestino? É o meu estresse e minha ansiedade. Não tem como. É batata. Eu tô passando por alguma coisa na minha vida profissional ou na minha vida pessoal. Alguma coisa que me desestabiliza, mesmo que seja um pouquinho, já surte um efeito direto ali.
Isso tem uma explicação. Nós temos um nervo chamado nervo vago, que ele faz conexão, ele é uma ponte entre o seu intestino e o seu cérebro. Então, não necessariamente o seu intestino precisa estar doente para você ter um problema de ansiedade, depressão, enfim, mas também problemas de ansiedade, estresse e depressão também afetam o seu intestino e deixam ele doente. Então, no caso da Júlia, ela tem, acredito, né, quase fechado um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E essa síndrome está total relacionada a esse nervo vago e ao estresse. Então, às vezes, ela come de tudo e não passa mal. Às vezes, ela restringe a alimentação, come super saudável, mas está numa sobrecarga de estresse tão grande e vai lá e caga mole. Entendeu? Então, assim, não tem uma explicação lógica e específica para problemas de intestino, mas no caso da Júlia é total relacionado ao estresse emocional dela. E esse negócio de nervo vago e tudo mais, eu não sabia, ninguém nunca tinha me explicado. Você não sabia nem do CC, né? Que eu postei esses dias cheiro forte, tudo isso tem relação também Não com o sabia, intestino. não. Eu já sabia do mau hálito, né? Uhum. Mas agora do CC, puxa, Maria, eu não sabia disso, não. Muito interessante, porque óbvio que o estresse e a ansiedade, eles fazem mal pro corpo, pra mente, num geral, como um todo. Mas está associado diretamente ao intestino, eu nunca tinha ouvido sobre isso. E hoje em dia eu tento muito mais controlar o meu estresse, minha ansiedade. Quando foi até um precursor, eu não sei se é essa palavra. Vou mudar a palavra. Foi até um incentivo para eu mudar meus hábitos ruins quando eu estava num momento de estresse ou de ansiedade, porque eu não queria que acontecesse alguma coisa com o meu intestino. Então, hoje em dia, quando eu sei que eu vou ficar muito estressada, ansiosa, eu já tenho meus rituais. Quais seriam? Meditação e palavras de afirmação. Então, assim, quando você vê que tá ali na pontinha para ficar estressada, ansiosa, você aplica esses hábitos ou são hábitos que já tem na sua rotina diariamente? Não, já tem na minha rotina diariamente a meditação. E as palavras de afirmação. Hoje em dia, quando eu vejo que eu vou ficar ansiosa, estressada, eu paro, respiro, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, ou eu paro de pensar naquilo que vai me deixar ansiosa. E eu escrevo também os piores cenários possíveis e imaginários daquela situação. Isso me ajuda a enxergar como um todo. Eu aprendi isso aqui, tá? Então você escreve os piores cenários? Os piores cenários. E aí você afirma. Não, são coisas distintas. A palavra de afirmação é uma coisa, a meditação é outra. E isso de escrever os piores cenários é outra coisa. Uhum. Entendi. Mas as três se encaixam de alguma forma. Sim, com certeza. A longo prazo também. Né? E qual hábito hoje você considera que é um hábito totalmente ruim para sua vida e que ele ainda assim é presente, mas que você está tentando deixar de lá? Tá lutando para deixar ele de lá? Dormir demais. Você dorme demais? Eu durmo. Puxa, que hora você dorme? No final de semana. Ah, no final de semana. Mas eu durmo discrepantemente muito. Mas às vezes é porque durante a semana você não tá dormindo quase nada, né? Aí chega final de semana você quer descansar, de certa forma. Pois é. É um outro hábito que eu estou tentando mudar, é dormir num horário e acordar no mesmo horário. Ah, teu hábito, então, de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Então, ter mais uma organização com o seu sono. Porque daí eu fico no final de semana dormindo que nem uma louca. Tá, mas esse hábito aqui, mas mais algum outro? Mais algum outro? Que é presente rotineiramente. Vixe, mas hoje em dia eu tô tendo que ser tão restrita com meus hábitos que eu nem sei um hábito ruim. Todo mundo tem algum hábito ruim. Óbvio ruim. que tem. Eu tenho tirado da minha rotina hoje. Eu não sei se encaixa, mas acordar e já mexer no celular. É um hábito ruim? É péssimo. Porque você, que já tem um probleminha com ansiedade, estresse, você pegar e já alimentar o seu cérebro com informações da tela, do celular, você já ativa o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, de uma forma que não deveria em um momento em que não deveria. Então, aí isso já pode influenciar no seu dia como um todo. Então, assim, talvez esse é um hábito que você gostaria de mudar ou tem algum outro hábito que você gostaria de mudar? Tem vários. Tem vários? Uhum. Cite 3.
Isso do celular eu gostaria de mudar. Começar meu dia tendo contato com a luz natural. É um breu no quarto. Tipo assim, não tem nada, 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 nada. E até é ruim, porque na hora que eu acordo, Morcego. eu vou direto pro celular. É aquela luz que é a minha primeira luz do dia. Isso é péssimo já. Então, o seu ritual matinal é acordar no breu, na escuridão e mexer no celular. Ah, tá. Que mais? Sim. Eu não tenho. Hoje em dia eu tô tendo que ter o costume de tomar café da manhã. Mas você não tinha. Não, não tinha. Esse seu hábito é comum de jovem aborrecente, né? Na fase dos 16, 17. Ai, Mas eu celular. me sentia muito enjoada. Hoje em dia não. Hoje em dia eu acredito que eu tô desde outubro, né? Tendo esse hábito de todo dia tomar o café da manhã, todo dia comer certinho. Acredito que já tá mudando no meu organismo. Mas antes eu sentia um enjoo. Que assim, eu não aguentava olhar pra comida de É manhã. questão de comer de manhã, né? Isso. Não, mas eu falo assim, na junção dos três, né? Eu falo assim, hábito de aborrecente dos 16, que é assim, acordar no escuro, mexendo no celular, não querer comer e ir pra escola, sabe? Na verdade, eu fazia isso bastante. Exato. É algo que meio que pendurou lá da sua Uhum. adolescência pra vida adulta. Então aqui, você vai fazer um combinado comigo, tá? Eu vou te dar uma cadernetinha de hábitos exponenciais. E eu quero que você comece aplicando Obrigada. na sua rotina é um ritualzinho pela manhã em que você mude, você substitua esse hábito de mexer no celular, esse hábito de ficar na escuridão, pelo menos os dois, porque o café da manhã você já está introduzindo, por algo que seja um pouco mais benéfico para o seu cortisol e para sua vida como um todo. E é um hábito que te incomoda, pelo que você Sim, falou, né? não Porque é. se não fosse, eu não vou me intrometer nos seus hábitos, né? Mas Não, assim, enfim. incomoda. Então, o que você vai fazer? De manhã, em vez de mexer no celular, tem o hábito de fazer alguma leitura ou as palavras de afirmação, seja todo ali nos 3, 4 primeiros minutinhos do seu dia. Você já começa falando assim: eu sou amada, eu sou forte, eu consigo, meu dia vai ser maravilhoso. E você começa a anotar. E aí você nisso também já vai para um ambiente que tem um pouquinho da luz solar, ou se não, acende as luzes e começa a anotar isso todos os dias, até finalizar as folhas da sua caderneta. Mas é pra eu anotar tudo que eu tô fazendo? Não, você vai acordar e anotar essas palavras de afirmação. Ah, entendi. Então, ao invés de você pegar o celular, você vai pegar a cadernetinha Entendi. e vai começar a anotar palavras de afirmação. Que nem a Manu City. Quem é Manu City? City! Meu Deus! Não conheço, eu vou pesquisar. Peraí, um minutinho. É porque logo quando ela estourou, ela é uma influenciadora lifestyle. Mas ela vende no digital ou ela é tipo assim, só influência? Não, ela vende no digital. Ela tá muito ligada a esse estilo de vida saudável, mentalidade. E ela sempre mostrou ela fazendo isso, logo quando acorda, escrevendo palavras de afirmação num caderninho. Aí eu lembrei dela agora. Você tem alguma religião? Sou cristã. Não, mas assim, se é algo que você pratica? Algo assim, Adventista. não, mas você pratica, tipo assim, um hábito, tipo, ler a Bíblia. Sim, sim. Uhum. Mas isso é em horário distinto, não é ao acordar. Não, não. Hoje em dia não. Hoje em dia não, mas. Porque assim, em contraparte, né, em substituição às palavras de afirmação, também daria, porque devocional, né? Eu faço, porque assim, eu sempre tive assim, pegar o celular já. Então, assim, eu coloquei o hábito devocional logo ao acordar. Então, eu tô deitada na cama de olho assim, pego uma devocional rapidinho ali, depois eu leio a Bíblia em outro horário. Mas, assim, aquela primeira palavra ali, né, a parte voltada ao alguns princípios bíblicos ali, enfim, e depois eu vou dar continuidade no meu dia. Também é uma alternativa. Mas para o seu caso, eu acho que assim, esse hábito de anotar as palavras de afirmação é algo que vai ser benéfico como um todo. E é bom que você lembra da minha cadernetinha e já começa o dia lembrando de mim. Sim, vou lembrar. Com certeza. Combinado? Quero ver você postando. Tá? Gil, falamos um pouquinho sobre, né, a Júlia hoje, um pouco da sua profissão, mas eu gostaria de saber algo ali da sua história, do seu passado, algo que ninguém sabe, algo mais profundo sobre a Júlia. Algo assim, pode ser algo positivo, algo negativo, mas algo assim que teve um impacto lá na sua jornada no passado e algo que fica ali guardadinho. Profundo, né?
Então, Claro, né? Se você quiser compartilhar, puder compartilhar conosco. claro, não tem problema não. Então, eu sempre tive, graças a Deus, muito apoio dos meus pais, da minha família, mas eu não vim de uma família rica e eu não ganhei nada de mão beijada. Não entrei na faculdade e ganhei um carro, nunca tive mesada. Então, assim, desde o início da minha faculdade, eu trabalhei para conseguir as minhas coisas. Você não era a filhinha de papai, né? Que, nossa, sai carro, mesada, teve que Não. ralar. E eu convivia e convivo num meio onde a condição financeira das pessoas que estão à minha volta sempre foram maiores do que as minhas. Não que isso seja um problema, graças a Deus, todas as pessoas que estão em volta de mim, que têm uma condição maior, são humildes e têm princípios, e por isso que estão perto de mim, porque se não tivessem, não estariam. Mas eu sempre tive que dar muito duro. E logo quando eu saí da faculdade, eu saí, graças a Deus, empregada, mas num escritório que não tinha uma possibilidade de crescimento. E aí eu simplesmente comecei a procurar outros empregos e eu entrei numa furada. Numa furada, assim, saí de um trabalho onde eu tinha muitos benefícios, um salário ok para quem tinha acabado de se formar. Fui para um outro onde eu tinha que aguentar desaforo todo dia de um marmanjo que, olha, não sei como que não mandei ele para vários lugares várias vezes. Porque era, nossa, eu chorava. Eu não aguentei ficar 6 meses no trabalho. No dia que eu fui pedir demissão, falar, olha, eu não aguento mais, já tava com o discurso pronto, eu já tava assim, eu vou meter a boca nele, enfim. Eu tinha 2 chefes. Um que eu só, que era um, pra não dizer outra coisa, uma pessoa ruim, e um outro que era ok. Aí eu cheguei e conversei com ele, falei, olha, não tá dando certo, isso. E aí ele me apresentou uma outra proposta de trabalho. E eu fui trabalhar no jurídico de uma empresa. Do mesmo lugar que você trabalhava, um outro profissional lá. Um outro profissional, no jurídico de uma outra empresa. Foi muito bom. Eu saí de um ambiente que eu não estava gostando para um ambiente melhor. Mas foi nesse ambiente que eu percebi que não era aquilo que ia me levar onde eu queria. Porque eu tinha acabado de me formar, saí da faculdade, não tinha feito estágio em nenhum escritório de advocacia. Ou seja, nenhum escritório de advocacia nenhum escritório grande iria me aceitar sem experiência. E foi dito e feito. Eu levei muitos nãos. Eu fiz, assim, diversas entrevistas, eu enviei muitos currículos. Todo dia eu ficava no LinkedIn, enviando currículo para Deus e o mundo. Recebi muitos nãos. Então, ali eu falei, cara, com essa experiência que eu estou tendo, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí foi uma virada de chave. Eu falei, bem, eu recebia muito bem nessa empresa, no jurídico dessa empresa, eu recebia muito bem para não fazer quase nada. Tava muito confortável. Do primeiro ou do segundo? Do segundo. Do segundo, que você não gostava do ambiente. Não, já tinha saído desse, já tinha saído. E aí eu recebia muito bem para não fazer quase nada, tava muito confortável para mim. E quando eu falei para ele que eu queria sair, ele falou, eu aumento o seu salário. Eu falei, não vai dar. E eu fui para um escritório onde eu recebia 5 vezes menos. Eu literalmente pagava para trabalhar. Literalmente. E foi assim durante 1 ano e pouco. Mas assim, o que eu aprendi foi um divisor de águas, porque depois dali eu consegui um trabalho em um escritório muito maior, em que eu recebia mais. Mas mesmo assim, ali eu via que eu não ia chegar aonde eu queria. E engraçado como todo esse processo foi possível porque a cada momento em que eu estava num lugar, eu me colocava à prova e eu também refletia se as atitudes, os hábitos que eu estava tendo, as coisas que eu estava fazendo, o macro ia me levar onde eu queria. E eu não tinha esse pensamento antes, porque se eu tivesse, nossa, a minha vida teria sido um pouco mais fácil quando eu tivesse saído da faculdade.
Mas talvez foi essa dificuldade que fez você ter essa visão e ter esse posicionamento. Sim, com Porque talvez se certeza. você ficasse no que era mais cômodo, você seria só mais uma. E aí que você tem seu diferencial hoje. Que Com a certeza. Júlia, eu falo, a Júlia é referência, gente. Quem conhece um pouquinho mais sabe a mulher profissional, pessoa que ela é, tá? Eu falo. Que eu me Não é tornei fácil, e não. que estou me tornando E ainda. ainda que vai se tornar. Sim, com certeza. E foi muito desafiador esses primeiros anos de advocacia, mas extremamente crucial para tudo que eu estou vivendo hoje, como profissional e como pessoa também. Eu tive um salto de amadurecimento muito grande, que muitas pessoas com 25 anos, muitas mulheres com 25 anos não têm. Não tem. Mas isso também faz parte, isso aí é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Isso também faz parte de tudo que eu tive que passar quando eu era adolescente. Quando os meus pais se separaram, quando eu tinha que dar conta de mim sozinha, quando eu ficava finais de semana sozinha, eu tinha que, com 16 anos, fazer coisa que menina de 16 anos não deveria criar fazer. uma responsabilidade muito nova, né? Sim, amadurecer muito nova. Ter responsabilidade sobre coisas que eu não deveria ter muito nova. Então, isso também me moldou. Mas eu agradeço muito por tudo que eu passei. Não me arrependo de nada que eu passei, porque, como você falou, me tornou a pessoa que eu sou hoje, me fez enxergar o meu diferencial, me fez enxergar como eu usar da minha identidade para se tornar diferente num ambiente, no digital, num ambiente onde todo mundo replica mais do mesmo. E é como diziam os meninos da Casa do Empreendedor, as suas marcas são sua marca. Né? A sua marca é a sua marca. As marcas que você carrega na sua vida faz parte da sua identidade, história, né? da sua marca. E isso é muito verdade. Antes eu acreditava que eu nem tinha marcas, né? Mas basicamente podem ser menores do que outros, né? Tem gente que tem marcas bem mais profundas. Mas querendo ou não, são situações da vida, né? Forte impacto emocional que chama, que te molda e te faz seguir um caminho ou não. E aonde você gostaria de chegar, Júlia? Ah, profissionalmente falando, né? Dizem que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então eu sonho grande. Profissionalmente, eu quero conseguir ajudar outros profissionais a desenvolverem uma comunicação voltada para a sua identidade, para quem você é. Isso pelo digital. Pelo digital, mas também pelo offline, porque na realidade o digital ele é uma extensão do offline, então não adianta nada falar isso no digital, mas no off não ser. Então, ou só no off você não consegue acessar mais pessoas. Porque no digital você consegue uma escala muito maior. Uhum. Então, profissionalmente, eu desejo ajudar outros profissionais, como eu já venho ajudando, mas numa escala muito maior. Despertar nas pessoas realmente o que elas têm de melhor e mostrar para elas que o diferencial tá nela mesma. É só ela descobrir como usar isso de uma maneira que favoreça, com estratégia. Que conecte, né, também. Que conecte, óbvio, porque assim, todo mundo tá no digital para vender, para conseguir alguma coisa. Então, hoje em dia, você tem que se diferenciar de alguma maneira. E é muito importante você partir do pressuposto de quem você é, da sua identidade, da sua narrativa, porque senão você não consegue sustentar durante muito tempo o que você está pregando. E acaba que se torna algo falso, né? E na internet já tá cheio de gente falsa. De falsidade. Cheio de gente que quer vender, não que só a na vida... internet, né? Não só na internet. Mas que quer vender que tudo é perfeito, que dá tudo certo muito rápido, quando na verdade não é assim, é uma construção, é pauzinho por pauzinho, é conhecimento por conhecimento, e você tem que se dedicar, tem que ter constância, você tem que também ter autoconhecimento, não tem como. Então, assim, você quer ir longe no digital e alcançar o maior número de pessoas possíveis com essa visão que você tem e passar esse ensinamento. Sim, isso. E não acaba só aí. Eu também tenho a vontade de fundar uma comunidade de advogados que fomentem isso, porque hoje em dia, principalmente nessa classe em que eu atuo, né? Qual seria?
A dos advogados. Ah, claro. Não, eu achei que você tá falando assim, tipo, é que você mexe com passagens Ah, não, também, não. Eu né? digo na classe da Advocacia advocacia como no um geral. todo. Antes, nós, advogados, na verdade, eu não vou nem me incluir nisso porque eu não tenho mais essa crença. Mas quando a gente está na faculdade, nós somos doutrinados a ser juristas, não a se comunicar com as pessoas, não fazer com que o público, o cliente, te entenda. Nós somos doutrinados a fazer peças difíceis. A gente aprende a escrever em latim na faculdade, entendeu? Então, assim, falta essa, esse Esse feeling, esse né? feeling de comunicação, de humanização, porque a faculdade de Direito, ela é inspirada lá na Roma Antiga. Então, tudo era muito erudito, muito difícil. Então, com o passar do tempo, isso foi passando de geração em geração, não tem como. E quando a gente está na faculdade, nossos professores, eles não ensinam comunicação. Na faculdade, a gente não tem comunicação, a gente não tem São empreendedorismo. leis, normas, né? São leis, normas, jurisprudências, como fazer uma peça, como fazer uma sustentação oral, mas na realidade é como se comunicar com a pessoa que está realmente precisando de ajuda? Não. Então, uma comunidade que fomente isso, que desenvolva esse lado, porque o direito ele tem que ser acessível para todo mundo. Não só para os advogados, porque hoje em dia advogado fala para advogado na internet. Porque se eu falo difícil, quer dizer que eu tenho mais autoridade, quer dizer que eu sei mais. Quando na verdade a autoridade ela não é falada, a autoridade ela é percebida, ela é construída. E quando você precisa da autoridade, já está atrasado. Então é uma coisa que a gente não foi ensinada na faculdade, que precisa precisa ser Você fomentado. gostaria de criar uma comunidade em que descomplique a advocacia, isso? Sim, que descomplique a advocacia, que apoie também os advogados a fazer mais conteúdos de uma maneira mais acessível, sem ferir a OAB também, que aí é outra coisa que eu vou falar agora, que a OAB, ela proíbe a Desabafa. gente de fazer tanta coisa, de tudo, ela tipo assim, Ela pior que te eu, enjaula, né? Deixa enjaulado, de certa forma. muito, muito, muito. Pior que a OAB é só o conselho de psicologia. Mas a OAB, ela restringe muito, muito. Então é muito difícil hoje em dia você fazer uma produção de conteúdo que seja humana, que seja interessante e que não fere a ética do OAB. Então, uma comunidade que fomente tudo isso, um ecossistema em que as pessoas se ajudem, em que as pessoas também aprendam sobre empreendedorismo, sobre como funciona a mente das pessoas, a mente do seu cliente, porque muitas vezes você tá falando com uma pessoa de um modo que ela não é o perfil dela, sabe? E nós não somos preparados para isso na faculdade. Acredito que não só no direito também, mas em várias outras áreas não é ensinado essa forma de comunicação, de como você lidar com a outra pessoa. Então fica a dica aí, AB, né? Vamos melhorar algumas coisas. Né? E se você tivesse que deixar uma mensagem, não aí para o público geral, mas em especial para essa classe de advogados, assim, uma frase motivadora mesmo, algo que você acha que poderia ajudar eles a crescer como advogados, como profissional, que frase ou que dica você deixaria? Vai ser uma frase assim bem pontual. É menos juridiquês, mais simplicidade. Talvez é um, como fala, né, bordão? É um bordão. É um bordão seu. Muito bom. E se você tivesse que deixar agora para mim um hábito que você acha que eu não tenho, uma sugestão, né, de um hábito para eu aplicar em um hábito simples, para eu aplicar em coisa de 5 minutinhos no meu dia. Qual hábito você me indicaria? Para fechar com chave de ouro. Que indicaria? Você parece uma Não, é que as pessoa. pessoas olham pra mim e falam assim: nossa, você, uai, gente, eu sou o quê? Eu sou nutricionista, eu não sou perfeita, tem muitos Não, hábitos. é verdade. Mas você passa a imagem de que você é muito certinho, né, com tudo que você faz. Então, tipo assim, vou falar o quê pra você fazer. Como que é o seu hábito de leitura? Eu digo leitura no modo geral. Ele tá mais escasso. Ele já foi o melhor. Hoje em dia é aquela coisa assim: começa empolgada e dificuldade de finalizar. Aí eu já quero ler outro, começa. Então, assim, finalizar a leitura, para mim, tá sendo difícil. Finalizar os livros e ter uma constância de ler mais.
Então, talvez. Eu ia te falar E sobre como você me auxiliaria nisso? a ler mais. Porque ó, eu gosto de ler, já tem aí um ponto. Gostar de ler, ok. Eu começo a ler, mas eu já quero começar a ler outro. Aí o que acontece? Pelo fato de eu já querer ler outro, às vezes eu não termino um e não começo a ler o outro. Aí eu demoro muito, entendeu? Eu entendo bem. Eu já fiz isso esse ano, mas foram com livros que são específicos do tipo, você precisa ler e você precisa praticar. Daí você volta e continua. Exato. Que inclusive foi o que os meus me indicaram, que tem que praticar alguns livros lá, então tá lá. Então, como eu te auxiliaria com isso? Todos os dias, por exemplo, você começa um livro na empolgação, então ali você não mede esforços para ler, mas a partir de um momento que você tá mais com dificuldade, estipular, tipo assim, eu vou ler 10 minutos todos os dias. Deu 10 minutos, pronto, li as páginas. E todos os dias fazer isso até o livro acabar. Mas também você fazer uma lista de livros que você quer no mês, sabe? Eu, Júlia, particularmente, eu leio mais de um livro de uma vez. Mas, por exemplo, De uma vez em uma sentada? Não, eu digo de uma sentada, não. Calma lá, que eu sou humana. Eu digo do tipo assim, hoje eu tô lendo um livro sobre autoconhecimento, amanhã eu vou ler um livro sobre romance. Aí amanhã eu volto para autoconhecimento. Você faz isso? Faço, eu intercalo. Porque às vezes, tipo assim, eu quero porque tipo assim, ler coisas diferentes, uma coisa mais fútil, sabe? Não para agregar o meu cérebro ficar pensando. Mas aí você ainda mantém o hábito da leitura. Não no Sim. mesmo livro, mas você está constantemente lendo. Sim. Isso? Sim. Bom, se você aí também tem essa dificuldade em praticar a leitura e ter uma constância, fica a dica. Leia todo dia. Se talvez você enjoa de ler o mesmo livro, intercale com outro. Teste, depois se der certo, manda mensagem pra Júlia, manda pra mim no Insta, marca a gente e sucesso. Inclusive, quem quiser me acompanhar no Instagram, @JuliaCampos, vocês vão encontrar muitas coisas interessantes por lá, rotina. Não só juridiquês. Não, juridiquês. Na verdade, disso. se tem uma coisa que não existe no meu perfil, é juridiquês. Não existe. Às vezes eu até esqueço que eu sou advogada, porque não me comunico dessa maneira. Você é diferenciada. Foi uma honra receber você aqui hoje, tá? Tem muito a agregar na parte de advocacia, na parte do marketing. Como um todo, né? Você tem a agregar na vida das pessoas. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, pela mulher que você está se tornando. Obrigada. E muito sucesso. Obrigada por você também. Antes de finalizar, né? Quero deixar um menuzinho. Você é mais do sal ou do doce? Doce. Então, você não gosta de panetone, né? Mas você gosta de chocotone. Você prefere um bolo de chocolate fit, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, ou um chocotone? Um bolo. Que eu já sou apaixonada nesse bolo. Aqui para você. Neuza Pães Fitness, tá? Você que tem alergias e intolerâncias alimentares, fica a dica. É muito bom, viu, gente? Depois que eu descobri a Neuza pela Rebeca, nossa... Que isso, eu não consigo mais comer pão sem glúten do mercado. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Não dá. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos aqui mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Fiquem ligadinhos que logo mais tem mais. Logo mais tem mais.